Muito bem, nós já compreendemos o problema, já chegamos à conclusão que a melhor solução é a automatização do problema. Agora nós vamos ver quais são as abordagens para nós automatizarmos isso aí, tá? Bom, o usuário ele tem lá um arquivo FDB no servidor, né? Já que nós estamos aqui utilizando o Firebird nesse treinamento. Uma maneira de nós atualizarmos o banco de dados dele é a seguinte: você na Software House, em cima do último DER, gera um banco de dados novo, zerado, com nada, né? Um banco de dados sem nenhuma informação, e pede para ele baixar esse banco de dados lá na Software House, ou no ambiente dele, né? Você disponibiliza no site da Software House, tá? Juntamente com um aplicativozinho de atualização. Esse aplicativo de atualização, então, ele compara o banco de dados que você enviou, né, com o banco de dados disponível no cliente. Ele vai comparando lá tabela a tabela, índice a índice, campo a campo. E quando ele encontrar uma alteração, ele procede diretamente com a alteração no banco de dados do cliente. Ok? Você pode mandar um comando DDL utilizando os componentes do Delphi mesmo. Tá? Perfeito. Essa é uma maneira de fazer, né? Você não precisa nem baixar um arquivo FDB lá a princípio, né? Pode criar um arquivo res, colocar esse arquivo res junto do executável de atualização, tá? Você pode transformar o FDB no arquivo res, esse res colocar no executável de atualização e aí joga tudo isso na memória, né? Converte o res para um FDB, compara com o banco de dados do cliente lá e realiza a atualização. Essa é uma forma de fazer, tá? Uma outra maneira de nós fazermos é gerarmos um script, né, o script do DB Designer, tá? Daí nós comparamos esse script do DB Designer com o banco de dados que está pronto, tá? Então a gente vem aqui no DB Designer, File, Export, SQL Create Script, desmarque todas essas opções aqui, né, porque nós queremos criar um script simples, só com os dados da tabela mesmo, a princípio. Deixa eu executar aqui o Notepad++. Aqui, ó. Daí o que é que a aplicação ela vai fazer em cima desse script que foi gerado, né? Ela vai comparar os dados aqui do script com os dados que estão lá no banco de dados, né? Então eu posso também abrir aqui o banco de dados do T2TIRP. Daí a aplicação vai comparando, né? Create Table ADM Módulo. Ah, tem uma tabela ADM Módulo. Tem essa tabela lá no banco de dados? Não tem. Ah, então eu já vou criar essa tabela aqui. Aí ele já vai criar essa tabela automaticamente para mim. ADM Parâmetro. Tem a tabela ADM Parâmetro? Também não. Então, cria essa tabela aqui também no banco de dados. Agência Banco. Agência Banco tem. Essa tabela existe. Tá. Tem o campo ID na tabela Agência Banco? Tem um campo ID e é do tipo inteiro. ID inteiro, beleza. ID Banco inteiro. ID Banco inteiro. Código varchar10. Código, opa, o código aqui tá inteiro, né? Então o que é que o script vai fazer quando ele encontrar esse código inteiro aí? Ele vai alterar isso aí, né? Que nós vamos alterar manualmente, tá? Mas o que o script vai fazer é alterar isso daqui para varchar tamanho 10. E pronto, ó. Código varchar 10 alterado. Dígito varchar 1. Não tenho. Não tenho dígito varchar 1. Então ele vai criar esse campo aqui. Nome varchar 100. Nome varchar 100 tem. Logradouro varchar 100. Também tem. E assim sucessivamente, né? Ele vai comparar campo a campo. Daí ele vai passar para a próxima tabela. A IDF e MDF, a tabela existe? Existe. Ah, agora vamos comparar campo a campo. Legal? Essa é uma outra abordagem, né? Nós pegamos o script do DB Designer, comparamos com o banco de dados, tá? E
Em cima dessa comparação, nós vamos gerando um script de atualização, né? Aquilo que nós vimos lá no tour, né? Você viu que foi criado um script de atualização. Então é assim que nós vamos fazer, tá? Agora, depois que nós geramos o script de atualização, nós já sabemos que nós vamos fazer assim, né? Tem duas maneiras aí, ou outras maneiras, né? Mas tem pelo menos duas formas de nós executarmos esse script de atualização no banco de dados. Uma maneira é utilizando componentes do Delphi, né? Você faz lá a conexão com SQL Connection, utiliza uma query, coloca lá o script, vai colocando os comandos nessa query e vai executando o SQL. E ele vai atualizando lá o banco de dados. Legal? Ou você chama direto o exec SQL do SQL Connection, não precisa nem da query. Tá? Você pode testar aí para ver se funciona, né? Diretamente dos componentes do Delphi é uma maneira de fazer. Você gerar, você executar as partes do script utilizando componentes do Delphi. Ou até mesmo um componente específico que já carregue um script completo, né? Sem ir executar comando a comando. Uma outra forma de fazer é você passar o script para uma ferramenta do Firebird, né? O Firebird ele possui uma ferramenta chamada ISQL, onde é possível nós realizarmos várias coisas em cima do banco de dados. Uma dessas coisas, né, uma dessas funções do ISQL é executar um script SQL, tá? E é para né, para esse caminho que nós vamos seguir, tá? Nós vamos gerar o script SQL lá no tools, né? Vamos fazer essa comparação do DER, desse script do DER com o banco de dados. Depois dessa comparação, nós teremos um script SQL, e aí nós vamos passar esse script SQL para o ISQL, essa ferramenta aí que vem junto com o Firebird. E aí, ó, rapidamente, esse SQL vai alterar o banco de dados para a gente. Legal? Então, essas as abordagens, né, e é essa abordagem que eu mencionei aqui que nós vamos seguir aqui no treinamento.